Queridos amigos e queridas amigas, nossos cumprimentos. Esse é o estudo da obra de André Luiz, obra que é a Entre a Terra e o Céu. O canal Raciocínios Espíritas tem estudado a obra Entre a Terra e o Céu, como outras obras de André Luiz. E hoje estaremos abordando mais um capítulo dessa obra, que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos abordar o capítulo 22 da obra Entre a Terra e o Céu, capítulo que o autor espiritual chama de Irmã Clara. Nesse capítulo, nós temos aí a aparição, né? a presença, a introdução, a inclusão de uma outra personagem na história. Paramos naquele momento específico do capítulo passado, conversação edificante, Clarencio, conversando sobre perispírito, sobre chakras, ali, Odila, que é a primeira esposa de Amaro, que saiu às pressas, eles não foram buscar Odila naquele momento, ficaram interessados na questão ali daquela família associada a Júlio, que se encontra desencarnado e preparando a reencarnação de Júlio, mas é claro que Odila tinha que ser contemplada. Nesse capítulo, Irmã Clara, um espírito de escola, um espírito de elevação espiritual, é convocada pelo próprio Clarencio, é solicitada, na verdade é visitada e é solicitada por Clarencio, ou seja, Clarencio faz um pedido a ela, porque se tratava de um espírito mais elevado, um espírito mais adiantado do que o próprio ministro de nosso lar, a fim de ajudá-lo na tarefa de agora sensibilizar Odila. Odila, que é um espírito, que foi a primeira esposa de Amaro, que acompanhava Amaro, que tinha uma posse e um apego excessivo pelo seu marido, que já estava contrariada por Amaro ter se casado com Zulmira, e depois de ver Zulmira negligente em relação aos deveres, rejeitando o filho caçula do casal e sendo negligente no acidente que levou o Júlio à morte, o próprio Júlio, que é o Júlio anterior reencarnado, o ex-suicida reencarnado, Odila aí tomou verdadeiro ódio, né? Aí realmente desenvolveu verdadeiro ódio obcecado, né? A ponto de já tentar perturbar a primeira esposa do marido por conta dos seus ciúmes, do seu apego excessivo, o seu sentimento de posse em relação ao companheiro que ficou na terra. Agora ela, com essa negligência de Zulmira, foi tomada de um ódio extremo e foi para cima de Zulmira para já tentava acessar, e como Zulmira foi negligente e caiu na culpa, porque a negligência dela gerou a consciência de culpa, o ato dela gerou a consciência de culpa, ela sintonizou com a Odila, que se encontrava na casa, que vivia as peripécias domésticas, que vivia as experiências cotidianas da família, que observava o casal, e agora ela aciona, ela assedia Zulmira, que se deixa dominar, que se deixa cair numa obsessão. E no início da obra, a gente vai ver logo no início da obra, esse processo ser descrito, de Zulmira tá depauperada, tá com fragilidade psíquica, mental por conta da ação obsessiva e orgânica e física, já tinha debilidade física por conta disso, minguando mesmo, a obsessão muito prolongada. Assevera Allan Kardec, nas últimas palavras suas de O Evangelho segundo o Espiritismo, pode gerar loucura. Ainda diz Allan Kardec que a obsessão muito prolongada pode afetar o corpo, gerando desarranjos orgânicos, afetando o corpo, razão pela qual, diz ainda Kardec, necessitamos de tratamento magnético, mas também tratamento médico, porque o corpo afetado precisa de auxílio médico, auxílio material, auxílio orgânico. E a obsessão muito prolongada, diríamos nós aqui, elastecendo um pouco esse conceito e baseado nas próprias obras de Filomeno de Miranda e do próprio André Luiz, pode inclusive induzir o indivíduo à morte, não apenas pelo suicídio, mas induzir o indivíduo à morte pelo desfalecimento das forças orgânicas. E é o que estava ali acontecendo, né? Já falamos em outros capítulos que quando a gente vê os casos da literatura mediúnica, a gente percebe, não sei se é ao acaso, me parece que não, a gente percebe uma quantidade muito maior de espíritos que foram homens, ou seja, espíritos que têm a psicologia masculina,
se tornarem obsessores pelo temperamento do homem, pela cultura que estimula o homem se vingar, por uma cultura, uma sociedade, mas também pelo temperamento do próprio homem, pelo espírito reencarnar nos hormônios masculinos e os hormônios masculinos impelirem ele, impulsionarem ele mais à agressividade, e a gente vê muito mais espíritos obsessores. No entanto, Hermínio de Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, tem um comentário super interessante no qual ele diz assim: no entanto, quando a gente encontra um obsessor feminino, pode ter certeza que é um obsessor difícil. É um espírito delicado, um espírito complicado. Porque uma mulher chegando no mundo espiritual e se tornando obsessor a ponto de ficar anos se vingando, é um espírito difícil de trabalhar, um espírito muito obstinado no mal, né? Saia de baixo, porque normalmente é muito mais competente na obsessão, é muito mais eficaz na obsessão do que muitos outros. A gente está vendo isso aqui em Odila, parece que confirma um pouco a tese. Por quê? Porque no início do capítulo, André Luiz, Clarencio, Hilário, né, essa equipe que Clarencio lidera, vê o ministro convidando eles a visitar a Irmã Clara. Irmã Clara, o nome do espírito. Convidar. E aí eles vão, né? E ele explica: porque eu preciso dela para ajudar no socorro de Odila. E aí, André Luiz, que confessa logo no início do capítulo que se sentia atraído pela história daquela família, aquele grupo de almas era um romance vivo, diz André Luiz, cujos laços envolviam em teias muito profundas de reencarnação passada e atual, e que, se fosse do desejo dele, ele continuaria ali perto de Mário Silva, depois que Mário Silva voltou ao corpo, acompanhando a vida de Mário Silva, tentando entender, né? Não desviando para Odila, ou então ficaria junto de Amaro, na condição de paciente, para ajudá-lo ali nas histórias, etc. Porque ali era rico de muitas lições, né? No entanto, diz André Luiz, era necessário esperar. Porque, diz ele, que enquanto eles buscavam ali a intimidade de Clara, o luar desceu, veio aí a paisagem, né? Veio aí a paisagem da natureza, né? Portanto, veio a noite, né? E apesar de todas as preocupações que envolvia o trabalho, André Luiz e provavelmente Hilário ficaram curiosos em relação à medida de Clarencio. Porque André Luiz perguntava: Clarencio é um ministro que tem autoridade moral, que tem avanço, que é adiantado, porque ele próprio não buscava Odila e não doutrinava Odila, não conversava com Odila, não sensibilizava, não fazia o que ele fez em outras circunstâncias. Ele não fez isso com Amaro, não fez isso com Leonardo Pires, não fez isso com Antonina, não fez isso com a própria Zumira, não fez isso com Mário Silva, não fez isso com tanta gente, né? Por qual razão, no caso de Odila, ele não poderia fazer? Por que ele não fazia as técnicas de regressão? Ele não regrediu a memória desses personagens? Por que ele não fazia a mesma coisa? Note que aqui o esclarecimento de Clarencio fala pra gente do cuidado que a gente tem nas reuniões mediúnicas. Porque o Clarencio está dizendo de outra forma que Odila é um caso à parte. Que o Odila é um caso diferente. Que não dá pra você aplicar a mesma receita pra todo mundo. Tá? Não dá pra você, da mesma forma que nas terapias, os profissionais de saúde mental sabem que cada terapia é cada paciente, cada sujeito tem as suas necessidades e as suas características. Você pode atender 10 pessoas com depressão, cada depressão vai se manifestar com características particulares. Da mesma forma, é o caso da reunião mediúnica. Afinal, a reunião mediúnica não deixa de ser um atendimento terapêutico para desencarnados. Né? É um atendimento diferente, mas é uma psicoterapia para desencarnados, diz Filomeno de Miranda. E ali, então, ocorre. E claro que não dá para fazer a mesma receita para todo mundo, como se fosse assim, um mesmo remédio. Dor de cabeça, mesmo remédio. Dipirona. Não. Cada sujeito é um. Então ele fez regressão de memórias naqueles, mas Odila tinha características específicas e a abordagem não era a mesma. Essa é uma coisa que o doutrinador de sessão mediúnica e o dirigente de reunião mediúnica deve atentar. Então, ele colocou isso de uma maneira muito importante, muito interessante, e ainda falou, né? Por que não recuar na memória como ele fez com aqueles personagens que foi até os dias da Guerra do Paraguai?
Por que não ia conseguir doutrinar também a irmã Odila? A Odila desencarnada, a irmã doente, que se encontrava enferma. E aí, olha o que o ministro responde. Iludes-te, ou seja, te iludes. Nem sempre doutrinar será transformar. Olha a frase profunda. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, eu guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado. Sentimento sublimado, olha só. Suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Olha só. Olha que interessante a colocação aqui, né? Que vale a pena a gente refletir. Ele está dizendo que tinha inteligência, que tinha um recurso intelectual que fazia ele ter um poder de ação, poder de penetração. É claro que, sendo Clarencio, o ministro do nosso lar, ele tinha autoridade moral, ele tinha, né, conquistas morais. Ele tinha conquistas morais. Ele atuava no bem já há anos. É claro que ele tem. Ele está sendo também humilde. Mas ele está dizendo que ele ainda não tinha... Ele não tinha determinada elevação moral de sentimentos nobres, né? E que a irmã Clara tinha. A irmã Clara que vai ser convidada tinha. Ou seja, ele ainda não havia alcançado a sublimação dos sentimentos, né? Então, aqui a gente tem uma colocação super interessante nesse sentido, né? A sublimação dos sentimentos. E ia chamar aí a irmã Clara. E aí eles vão no local, né, da região espírita onde eles estão, da colônia, possivelmente aqui é nosso lar, onde vão encontrar a irmã Clara, num local assim muito simples e ao mesmo tempo bonito, né? Porque o mundo espiritual, as regiões são bonitas e simples. Porque a simplicidade a gente acha que é desleixo. Ó, coitadinho, ó como ele é simples, e quando vê ele tá todo rasgado. Não, isso não é simples. Isso pode ser descuido, pode ser desleixo. Tá bom, pode ser miséria, claro, pode ser pobreza, né? Mas a simplicidade verdadeira é sofisticada. A simplicidade verdadeira, ser simples é ser bonito, né? A simplicidade é a beleza, né? Aquilo que é simples é aquilo que não precisa botar nem tirar nada. Você vê as vestimentas dos espíritos nobres da obra de André Luiz, todos eles são simples e muito bonitos. As vestes, quando são descritas de uma maneira belíssima e simples. Aliás, belamente simples ou simplesmente belas. A beleza está na simplicidade delas, nas linhas harmônicas, nas coisas que não são excessivas. E traduzem uma beleza que é sofisticação, inclusive. É simples e ao mesmo tempo é de uma beleza que é melhor do que muitas grifes por aí de roupa. Então, isso é super... A simplicidade tem a ver com isso. Por isso que a simplicidade, no sentido do evangelho, né? Os pobres de espírito, é algo profundo, né? E aí eles entram, tá lá, um local natural, etc., que parecia aulas que ela ministrava, no local de aulas que ela ministrava, mas parecia uma espécie de colégio ou gracioso internato para moças. E mais tarde ele diz assim, era uma espécie de assembleia, um salão, mas não tinha aquele tom da professoral da academia, ela sentava-se numa poltrona em destaque, mas sem nenhum tipo de pompa, de exaltação, né, da personalidade dela, e parecia mais um diálogo do que uma aula onde ela interagia. E o local, apesar de ser uma escola de espíritos, onde ela educava esses espíritos, ou seja, é uma região do mundo espiritual que ela era responsável de nosso lar para a educação de várias mentes. Era uma espécie de educadora no além. Olha só. E apesar de ser um educandário, não tinha as características convencionais do educandário. Isso é interessante, né? Sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. E aí André Luiz descreve como é que é ela. Ela se aproxima e ele diz, de olhos rasgados e lúcidos, ali marcarem magnificamente o semblante com os traços aristocráticos do rosto, emoldurados pela basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza.
estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. O espírito que já é adiantado, que já tem certo autodomínio, ele consegue, inclusive, imprimir nas feições perispirituais aquela aparência que lhe mais agrada, que mais lhe apraz. Então veja que coisa, ela era bonita, ela tinha as melhores características da juventude e, ao mesmo tempo, as melhores características da madureza. Olha só, a combinação de coisas, né? Então, estendeu as mãos finas, pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. E aí, o ministro pede perdão pela intervenção, mas que queria falar com ela e pedir uma ajuda a ela, etc. E ela disse, não, sou eu quem pede perdão para vocês. Espírito nobre, sou eu que pede perdão para vocês por fazê-los vocês esperar. É porque a gente está num curso agora aqui, eu estou ministrando algumas aulas, algumas orientações, e em breves instantes eu vou atender você. Ou seja, eu disse para eles, espere um pouquinho porque ainda não acabamos, né? Mas eu que pede perdão por fazê-los esperar. Entraremos em entendimento mais tarde, né, daqui a pouco. Mas é porque eu estou ministrando um curso rápido aqui acerca da importância da voz a serviço da palavra. Acerca da importância da voz a serviço da palavra. E aí volta à poltrona, senta e aí ministra as lições. Né? Aí vale a pena ler aqui o texto, porque são muitas lições sobre a palavra, sobre o uso consciente da palavra, sobre o uso da voz com efeitos morais, né? O uso da voz no sentido dos efeitos morais que a voz fala, né? A articulação da voz, o manejo da entonação da voz. E aqui o ensinamento é muito interessante, as lições que ela passa, eu não vou conseguir reproduzir, mas são super interessantes, não tem nada a ver com você forçar uma voz que você não tem, não é isso. Tá? Não é nada a ver você fazer uma voz melíflua para parecer doce se você não está sendo genuinamente doce, não é isso. É você conseguir modular a expressão com uma voz, modular uma expressão com uma voz compatível com aquilo que você quer transmitir, né? E aí tem trechos super interessantes. Há uma alusão aqui à cólera, onde ela fala, né, que a cólera é o uso da palavra naquilo que tem mais de negativo, que despeja raios ao redor, mas que faz mal ao sujeito, que vai afetando primeiro o psiquismo dele, depois a saúde física. Mas ela chama a atenção o seguinte, quando o indivíduo perde a razão e fala com cólera, que o ideal seria ele até se conter, o psiquismo dele mergulha vou utilizar um termo, ela não usa isso, mas vou utilizar um termo psicológico, tá? O psiquismo mergulha no inconsciente arcaico, arquetípico arcaico, ancestral. Isso é, a mente mergulha e acessa o nosso passado milenar, a nossa trajetória passada profunda e obscura, onde dorme em nós ainda a nossa animalidade primitiva e inferior. Aquela dimensão das experiências animais mais atávicas. Então, quando o indivíduo fica com cólera, o psiquismo dele vai para isso, vai para esse lugar. E Clarice e André Luiz ouvindo aquela questão da palavra. Olha bem, isso não é à toa. Tá chamando ela para ajudar na doutrinação, para falar com Odila. E aí vem ela fazendo um curso de quê? Do uso da voz. A serviço da palavra. A voz a serviço da palavra e que, por sua vez, é a serviço da ação cristã, do trabalho do evangelho, do trabalho do bem, do trabalho espiritual. Então, é super interessante. O discurso, a aula dela é muito interessante. Não vou saber aqui enfatizar uma coisa em detrimento da outra, porque tudo é interessante, né? Mas alguém pergunta sobre a indignação e ela falou, a cólera é uma coisa, a indignação é outra. A indignação tem certas semelhanças com a cólera, mas a indignação é mais humana e mais compreensível. É até compreensível que diante de uma injustiça, diante de uma rebeldia, diante de uma atrocidade diante das leis de Deus, a gente fica indignado. Mas ainda assim a indignação deve ser dosada quando for verbalizada. A indignação não pode ser verbalizada a serviço da violência.
A indignação não pode ser verbalizada a serviço de sentimentos ruins. Tem que se ter o cuidado aqui, né? Ela até diz, ó, assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase como se gradua a emissão elétrica. Olha só. Ela não está dizendo aqui de forçar, ela está dizendo de modular do seu jeito a expressão da palavra para que quando a indignação, você consiga traduzir indignação sem traduzir revolta, sem colocar intensidade demais na palavra. Ela não está dizendo para você mudar o tom de voz. Ela está dizendo para você modular dentro do seu tom de voz, modular a sua indignação para que na voz, na palavra, seja expresso uma indignação que não seja rebeldia, não seja revolta, não seja insubmissão às leis de Deus, não seja violência, não seja agressividade. E claro, quando você modula isso, vai sair um tom de voz que é o seu tom de voz doce, que é o seu tom de voz assertivo, que é o seu tom de voz. Ela chega a dizer que há momentos que é importante ter um tom de voz mais assertivo, que carregar a voz com mais assertividade mesmo, mais proatividade, mas nunca de maneira agressiva. Nunca a serviço da violência. Porque essa voz carrega consigo elementos magnéticos e elétricos, diz ela, através da mente, que irradia a mensagem. Ou seja, a gente fala pela voz, mas a gente também transmite algo que vai além do discurso pela voz, que é a irradiação da nossa mente. Então a voz leva consigo a irradiação da nossa mente. Eu me lembro do psicanalista Contardo Caligares, que ele disse que quando ele faz uma entrevista inicial com o paciente, que ele se incomoda e tem desconforto com o tom de voz do paciente, ele prefere passar para outra pessoa. É um psicanalista materialista, ele era materialista, já faleceu, mas ele tentava estabelecer vínculos com os pacientes através do tom de voz. Ele dizia que, a depender do tom de voz, ele nem aceitava o paciente, preferia encaminhar outro. Mas se o tom de voz lhe agradava, ele tinha uma identificação, um vínculo, e aquilo seria útil para a terapia. Afinal, o psicólogo, o psicanalista, vai ter que ouvir e escutar muito, né? O discurso, escutar muito o paciente, né? Ouvir muito, né? Então que seja, dizia ele, que seja agradável, ou seja, identificação, afinidade, que se traduz no tom de voz. Madre Teresa de Calcutá tinha expressões muito assertivas, mas o biógrafo dela costumava dizer que ela falava de maneira assertiva, mas o tom dela, apesar de ser às vezes assertivo, às vezes proativo, às vezes sem muito rodeios, prático, objetivo, mas ainda assim ela falava coisas assertivas, mas o tom da voz dela tinha um tom aveludado, tinha um tom tão aveludado que ninguém se magoava, ninguém se melindrava, porque tinha um tom carregado de amor. Então, eu estou dizendo isso. Não adianta eu fingir um tom de voz que eu não tenho, não é isso que ela está falando, a irmã Clara está falando, sem eu ter a expressão do amor. O Evangelho diz que todo mundo falava como Jesus falava, mas ninguém falava como ele falava. Ou seja, ele utilizava o vocabulário, os jargões, o idioma, que é o dialeto, o aramaico, as expressões, as nomenclaturas, os verbetes das pessoas, linguagem conhecida, elementos conhecidos. Mas ninguém conseguia exteriorizar as palavras como saiu de sua boca. A forma como ele impregnava o seu discurso tinha um sabor de verdade, tinha um gosto de verdade. E a gente vê isso. Quem ouve Divaldo Franco, por exemplo, às vezes Divaldo conta uns casos que eu conto em palestra, que outros palestrantes contam em palestra, mas com ele saindo do seu verbo, carregado com a sua voz, que traduz os sentimentos equilibrados que ele já conseguiu administrar, que ele já conseguiu conquistar ao longo de uma jornada apostolar, ao longo de anos de dedicação e de autodoação, traduz de uma forma tão atraente, tão encantadora, tão sedutora, porque não é só aquilo que ele fala em termos de conteúdo, mas aquilo que ele impregna na voz. Conta-se que Bezerra de Menezes recebia às vezes gente amarrado de camisa de força, em sanatórios psiquiátricos, obsidiados, que Bezerra olhava para essa pessoa,
pegava assim no ombro da pessoa e dizia: meu filho, pra que isso? Por que isso? O obsessor começava a chorar através do médium, né, quando se tratava, claro, de um caso em que era aparente transtorno psicótico, mas na verdade era fenômeno obsessivo. E ele dizia: meu filho, por que isso, meu filho? Pra que tanto ódio? Só. E às vezes a gente na doutrinação mediúnica fala, gasta um latim, faz discursos bonitos, e Bezerra falava só isso. Mas dele saía também a irradiação que sensibilizava o espírito, ou seja, a autoridade moral. Que é isso que Clarencio está falando aqui nas questões, nas considerações que ele aqui coloca de uma maneira excepcional. Então a Irmã Clara faz um discurso aqui super interessante sobre o uso da voz, sobre a moral no uso da voz, sobre o bem e o amor e a caridade que a gente pode fazer através da palavra. Ela fala aqui, em alguns momentos, né, e que está a serviço do bem, a serviço do divino, né? Ela chega a dizer que nunca se encolerizar. A serenidade será sempre a nossa boa conselheira. A serenidade, né? E aí alguém pergunta sobre a gagueira, a diplofonia, a tartamudez, as expressões que são as dificuldades da verbalizar, as pessoas que são gagas, que são mudas. E ela falou que se trata de casos de expiação pelo uso equivocado da voz. O uso equivocado no passado gera deficiências nesses órgãos, que é na sede, aliás, na sede do perispírito. E nessa sede que vai se manifestar mais tarde, vai somatizar, vai mais tarde materializar-se através de limitações orgânicas, que é a reparação dos erros. Olha o que ela fala. Os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários crimes de tirania mental e, através dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. E aí, nesse ínterim, né, nessa condição, nessa situação de orientação, André Luiz, o próprio Clarencio e Hilário estavam extasiados, né, com essas colocações todas, né, e naquele domicílio tão belo, né, com espíritos ali, né, algumas jovens no plano espiritual, né, desencarnadas, ouvindo aquela orientadora, aquela benfeitora orientadora, né, e aí, depois que acabou a aula, Clara chamou para eles conversarem. E aí, Clarencio falou resumidamente do caso de Odila, né, resumiu ali a situação, né, de maneira sucinta, né, fez ali a síntese, né, que alguém precisava ouvir ela, né, a fim de se modificar. Ela perguntou, fez algumas perguntas, e quando se inteirou da situação, André Luiz diz assim, quando ela se inteirou que se tratava de uma mulher amargurada que devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, André Luiz disse, nós vimos uma imensa compaixão tomar conta do seu semblante, uma imensa compaixão se estampar no seu rosto e os olhos dela se enevoarem de lágrimas que não chegaram a cair. Aí André Luiz diz assim, compreendi que ela, Irmã Clara, tinha desafios, ou já passou por desafios nessa área. Certamente superou, venceu esses desafios. E aí ele diz assim, certamente buscávamos reconforto para um coração infeliz em um coração que talvez padeceu ou estivesse padecendo ainda mais. Olha a colocação de André Luiz, ou seja, não é à toa também que Clarencio está chamando Irmã Clara. Está chamando um coração que viveu, que sofreu ou que sofre alguma coisa assim, para consolar e para acolher, ou seja, alguém que tem autoridade para consolar e acolher outro coração. Outro coração com essa mesma problemática, né? Chega a dizer um coração mais infeliz para confortar outro, que passa por algo semelhante. A Irmã Clara só disse assim, pobre criatura, né? Pobre criatura, e aceitou ajudar. Né? E o capítulo encerra assim, né?
que a irmã Clara resolveu segui-los, né? Se dispôs ali a ajudar, seguiu eles, né? Já saiu daquele recinto, daquele local, acompanhando Clarencio na missão, na expedição, né, que irá ter lugar, que irá se desenvolver no próximo capítulo, né, capítulo chamado Apelo Maternal. Portanto, estamos diante de algo que vai se desenvolver, que vai se desenrolar nesse sentido e que vai ali culminar nessa experiência de contato com a Odila, né? Então, o capítulo encerra irmã Clara concordando em segui-lo, né? E aí a gente vê que mesmo no plano espiritual superior não há lugar para o individualismo, o serviço é cooperação. Nessa área, Clarencio talvez pudesse auxiliar, claro que ele poderia intervir ali junto a Odila. Ele era um espírito já também nobre, avançado, mas ele recorre a um outro coração que vai ter maior condição de chegar naquele coração feminino. Porque esse coração de um espírito nobre também padece, também sofre algo semelhante. Pelo menos foi isso que André Luiz percebeu. Veja que também André Luiz também não é o mesmo André Luiz do nosso lar, né? Esse André Luiz é um André Luiz experiente. Ele já olha para aquele espírito e já consegue penetrar psiquicamente um pouco, a depender da emoção, né? É um André Luiz mais experiente, mais amadurecido, mais dedicado por causa da ação do bem, né? Então ele percebeu que se tratava de algo particular também da Clara, que Clara já deve ter passado, passou, passa por isso, né? E aí tem autoridade moral e condição moral, primeiro de entender melhor aquele coração feminino de Odila, acolhê-la e depois também tem autoridade moral para falar, porque sofre algo semelhante, né? Isso é super interessante porque Clarencio talvez teria muito mais trabalho. Até porque a Odila vai dizer: o que é que você quer falando comigo? Você não sabe o que é ser mãe, quer ser mulher, né? Você não tem direito nenhum de me pedir isso, afinal, de me pedir o perdão, de me afastar. Você não sabe o que é ser uma mãe e perder um filho. Você não sabe o que é uma mulher ter o seu lar visitado, invadido por outra mulher, tomando o seu marido, etc. Esse vai ser o discurso. Então, daria para chegar ao coração dela? Daria, mas daria mais trabalho. A espiritualidade, como trabalha cooperando, não há o trabalho só individualista, eu só faço o trabalho. A lei de cooperação impera no mundo espiritual superior. Então, a irmã Clara Clarencio chama a irmã Clara para cooperar nessa tarefa, que será mais eficaz e que dará menos trabalho, né, será menos penoso e menos sofrido também para a própria Odila, com o coração feminino, com a autoridade moral para acolhê-la. Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos que estão aí nos assistindo, em especial os queridos amigos do estudo da obra de Entre a Terra e o Céu, uma das obras de André Luiz que a gente estuda no canal. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.